Daniel capítulo 6 e o verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum dito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei mudou-se e alegrou-se em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque eu crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha fechado ao fundo, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. E então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gente de diversas línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. E ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro e Persa. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui nós podemos ver um homem que temia Deus. Daniel orava de dia e de noite, né, meus irmãos? E ali eles quiseram, o diabo e os seus adeptos quiseram prejudicar Daniel. Foram os homens. Então, meus irmãos, aqueles homens tocaram no servo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, muitas pessoas têm tocado nos servos de Deus. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, daquelas pessoas que falam, como eu já falei, eis que Deus está falando,
mas são mentirosos. Eis que Deus disse isso, que Deus disse aquilo, mas são mentirosos. É verdade. Deus, meus irmãos, não pode operar aonde tem mentira, aonde a pessoa está enganando o povo de Deus. Nós temos que ser realistas, pregar a verdade, não enganar ninguém. E ali, meus irmãos, eles lançaram Daniel na cova dos leões. Pode, meus irmãos, o inimigo fazer uma reunião no inferno todo. Pode o inimigo se levantar contra sua casa e sua família. Mas o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse é o Deus que guarda e zela por todos aqueles que crê nele, por todos aqueles que o temem e os busca. Porque Deus é o guarda fiel do teu povo. Meus amados irmãos, podem fazer macumba, podem enfiar o nome na boca do sapo, podem fazer o que for contra a vida dos irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Das mãos do diabo, Deus livra. Da mão do homem, Deus livra. Mas quando Deus coloca a mão, quem escapará das mãos de Deus? Meus amados e meus irmãos, e foi o que aconteceu com Daniel. Daniel estava nas mãos de Deus. Quando jogaram Daniel na cova, os leões teve que ficar em jejum. Os leões teve que ficar calado, teve que ficar quieto. Meus irmãos, o rei ficou em jejum, porque o rei era inocente. Mas aqueles servos das autoridades ali, que naquela época era política naquela época, tentaram o mal contra Daniel. E ali, meus irmãos, o rei acordou bem cedinho, foi lá. Daniel, Deus te livrou da cova dos leões? E ele falou, viva o rei, eu estou aqui, porque meu Deus me livrou, porque eu sou inocente. Deus não achou nenhuma falha em mim contra você e nem contra ele. Aleluia. E tiraram Daniel da cova dos leões. Meus amados irmãos, sabem que circunstância, muitas das vezes nós estamos na cova dos leões? Você diz assim, eu confio na minha amiga. Cuidado, tem muitos lobos disfarçados de ovelha. Essas amizades que batem nas suas costas, falando que é amigo, falando que é amiga, mas são enviados do capeta. Pessoas que batem nas suas costas dizendo ser amiga, mas não são amiga coisa nenhuma. São cobras que estão prontas para te bicar. São cobras que falam mal de você pelas costas. São cobras que estão de olho na sua bênção, na sua vitória. Mas se esse demônio da inveja vai cair por terra hoje, no sangue de Jesus tem poder. Minhas irmãs, meus irmãos, cuidado. Essas amizadezinhas que batem nas suas costas. Essas amizades que enchem linguiça. Ai, que a minha amiga é a melhor amiga do mundo. Ai, que a minha amiga faz isso, faz aquilo. Cuidado. Essas amizades são das trevas. Eu me lembro de um caso de um moço que eu conheci. Eu não era amigo dele, mas eu conheci ele. E as pessoas falavam de Deus para ele, nada. Um belo dia, ele foi lá para o tráfico de droga. E o próprio irmão dele esfaqueou ele por trás.
Cuidado com essas amizades que levam você a cheirar maconha, crack. Cuidado com essas amizades que levam você no boteco para ver você perder sua esposa, sua família. Tome muito cuidado. Então, Daniel estava nessa situação. Cuidado com aquelas amizades que vai no terreiro de macumba. Cuidado com essas amizades que vai no pai de santo, na mãe de santo. Que pega o seu nome, sua foto, sua fotografia, sua roupa para levar no centro de macumba para fazer trabalho, magia negra. Cuidado. Não confie em ninguém. Não coloque ninguém que você não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa. Busque a Deus, ore a Deus. Por isso que muitas famílias estão derrotadas. Por isso que muitas famílias estão derrotadas, destruídas por Satanás. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Depois não adianta chorar o leite derramado. Porque você não vigiou, você não orou. Você não falou com Deus. É da tua permissão eu colocar essa pessoa dentro da minha casa. Cuidado. Cuidado. Tome muito cuidado. Teve um caso, uma pessoa que ele levou o amigo dele na casa dele e ele saiu para beber e ele largou o amigo para chavecar a mulher dele. E a mulher inocente. Com o passar do tempo, resumindo a história, ela separou do marido e casou com o amigo dele. Sabe por quê, meus irmãos? O inimigo colocou na cabeça daquele marido. Ele enfiou o amigo dele na casa dele, largou sozinho com a mulher dele. E o cara começou, ó. Você sabe que mulher gosta de palavra mansa. Mulher gosta de palavra doce. Mulher gosta de ser bem tratada. E o cara, ó, perdeu a mulher pro melhor amigo dele. Cuidado. Cuidado, você que leva sua... Você que fica levando amiguinho na sua casa. Você que fica deixando sua mulher sozinha com pessoa que você não conhece. Ah, mas é meu amigo. Cuidado. Você que deixa sua filha com pessoas que você não sabe por dentro. Cuidado. Por isso aí que tem muitas jovens sendo estrupadas. Por isso que tem muitas jovens sendo violentadas. Por isso que o diabo está matando muito jovem. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Só que aqueles que buscam a Deus são guardados e protegidos. Tem uma história que contam nas igrejas de um homem. Ele tinha uma Kombi velha. E ele convidava Jesus para ir para tudo quanto é lugar. Um belo dia, ele andando com Jesus na Kombi. O ladrão falou, desce, é um assalto. Desce que eu vou levar a Kombi. O ladrão, ele saiu tranquilo. O ladrão entrou na Kombi e começou a dirigir. Conclusão. Aquele homem, o ladrão, bandido, enviado dos capeta, do Satanás, quando olhou para o lado do passageiro, ele viu o varão de branco. Ele viu o varão de branco, parou a Kombi e falou, tem fantasma nessa Kombi, tem fantasma nessa Kombi. Era Jesus. Um outro caso também que as pessoas contam nas igrejas. Foram roubar uma casa. Os ladrões chegou lá
E aquele pessoal estava dormindo. E eles eram tementes ao Senhor. O ladrão chegou lá e falou: mas sangue para tudo quanto é lado? Oh, glória a Deus, ao sangue de Jesus. Os ladrões saíram assustados, tocando a trombeta. Os ladrões falaram: nós viemos para matar aí o povo aí, mas já vieram primeiro que nós e já fizeram o serviço. Aleluia. Era o sangue de Jesus. Meus irmãos, Deus livra quem tem compromisso com Ele. Ah, mas não adianta você ter compromisso com a vaidade deste mundo. A vaidade é do Satanás. Você viu aqui que o diabo usou, o que o diabo usou para fechar a porta da cova dos leões? O anel. Daniel não usava anel. Quem usava anel eram os políticos daquela época, anel para se aparecer. Por isso que a Bíblia diz os grandão. E ali eles selaram aquele lugar com anel. E aqui diz que e ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Foi lançado aqueles homens. Foi lançado seus filhos e suas mulheres e morreu tudo. Antes de cair na cova, o leão já tinha matado tudo. Aquele macumbeiro, aquela macumbeira que se levanta contra um servo de Deus, contra uma serva de Deus. O próprio demônio, que ela diz que é mãe de santo, que é pai de santo, que ela diz que é o cavalo dela, esse próprio demônio vai vir buscar a alma dela. Esse próprio demônio vai vir buscar a alma dela para destruir. Então, cuidado. Cuidado vocês que acusam o servo de Deus, uma serva de Deus. Cuidado vocês que perseguem os servos de Deus. Se você não acredita na profecia, na revelação, cale tua boca. Se você não acredita nas coisas de Deus, fecha sua matraca. Porque esses que levantaram contra Daniel, as mulheres morreu pelo leão. Os leão comeu até a mulher desses homens. Os filhos deles morreram. E todos esses que se levantam contra o servo de Deus, os filhos, as mulheres vão pagar por erro das pessoas. Então tome muito cuidado. Não faça nada contra uma serva, um servo de Deus. Então fique com essas palavras de Jesus. Deus que os abençoe. Deus é o guarda fiel do seu povo.